Tudo Posso de volta, hoje é dia do fonoaudiólogo e a doutora Mirela Guilhem está conosco aqui, nos dá a honra de sua presença, falando sobre os cuidados que todos nós devemos ter com a voz. E o combinado, no final do bloco anterior, foi que agora ela vai falar pra gente o que o cidadão comum pode fazer para cuidar do seu aparelho vocal. É isso? Vamos lá, doutora, mesmo. por favor. Bom, a voz é importante para todo mundo, né? É o nosso principal meio de relação com o outro. Então, é importante que ela se mantenha saudável. E existem várias dicas. Uma dica muito importante é a água, né? Tomar pequenos goles de água ao longo do dia. Por quê? A prega vocal, que é a estrutura que produz a voz, para ela vibrar de maneira saudável, para ela produzir a voz de maneira saudável, é importante que ela esteja hidratada. Sim. Então, por isso a água, né? Respirar bem, coordenar a respiração com a fala é fundamental, porque eu costumo dizer que a voz é essencialmente ar, é a gasolina da voz. Se não tem ar, não tem voz. Então, é muito importante cuidar da respiração, né? É por isso que quem canta, né, tem que fazer todo um exercício de respiração. Exatamente. Né? Mas tem gente, muitas vezes, que vai falando e não respira ao falar. Professores. Isso, exato. Professores, assim, tem estudos que falam que tem muitos professores com lesões, que chamam nódulos de prega vocal, causado pelo mau uso da voz. Principalmente por essa questão de ter que falar alto, não ter um ambiente favorável, enfim, então isso é prejudicial. Mas para a gente respirar bem, é importante que nossas vias aéreas também estejam limpas, né? Então é legal limpar o nariz com soro fisiológico, hidratar. Tem que fazer todo dia? O ideal é que sim, o ideal... Eu faço isso quando tenho sinusite. Pois é, também, Maria, também. Sinusite eu faço. Exato. O ideal, ainda mais no tempo seco, é que a gente faça essa limpeza 3 vezes ao dia. 3 vezes? 3 vezes nossa, ao que dia. hábito, gente. É igual protetor solar agora, né? Exato. Tem que inserir na lista diária nossa ali. Mas sabe, tem algumas cartelinhas que vendem em farmácia de soro fisiológico. Pequenininhas, Isso né? é bem fácil, colocar na bolsa, é uma dose única e você hidrata o nariz. Isso é bem saudável para a voz, né? Porque mantém as vias aéreas limpas. Por exemplo, vaporização, então, ou inalação, com água mesmo, também ajuda a liberar as vias aéreas, a hidratar também a voz. Isso são dicas simples que é possível fazer e que a gente consegue manter a voz saudável. Uma outra coisa que também é bem importante é mexer a boca para falar, articular as palavras, porque a boca é a porta da voz, né? Então, é muito importante que essa porta esteja aberta para a voz sair com mais facilidade e também quando a gente mexe melhor, a gente consegue ter mais precisão, a nossa fala fica mais clara. Olha, essa fala tua, inclusive, completa a eficiência da maçã. Porque a maçã, além de ser astringente, o ato de você morder a maçã, né? Já faz você todo está exercício. articulando, faz todo exercício, não é isso, Mirela? Perfeito, é exatamente isso. Mirela, uma pessoa pode envelhecer, a voz de uma pessoa pode envelhecer? Pode. Existe um efeito que chama presbifonia, que é o envelhecimento da voz. Todo mundo está exposto a isso, né? Todo mundo vai sofrer esse envelhecimento. Claro que as pessoas que trabalham com a voz, fazem exercícios, porque tudo que está envolvido com a produção vocal é musculatura. Então, se a gente faz exercícios, cuida, esse envelhecimento ele vai ser menos perceptível. Mas, enfim, todo mundo vai passar por isso. Mas como que é a percepção disso? Fica mais rouco? Como que é? Isso, a musculatura laríngea, que é onde estão as pregas vocais, ela enrijece. Então, normalmente, o homem fica com a voz um pouquinho mais aguda e a mulher fica com a voz um pouquinho mais grave. Geralmente, né? Às vezes a voz fica um pouco mais fraca, a velocidade de fala diminui. Isso de uma maneira geral. Nem sempre acontece isso. Mas, como eu falei, né, se a pessoa usa bem a voz, faz exercício, cuida,
esses efeitos, eles são bem perceptíveis. Tudo né? vai depender de hábitos saudáveis que ela desenvolve ao longo da vida, Ao é isso? longo da vida, exatamente. Mas, por exemplo, uma pessoa que fumou durante a vida inteira, a voz, ela vai sofrer o efeito do cigarro. Então, ela vai mudar a estrutura das cordas vocais. Não é? Fica mais grave, rouca. A gente identifica a voz de fumante. Isso mesmo. Né? Claro que isso é decorrente do uso do cigarro. Tem gente que tem hábitos saudáveis e mesmo assim vai sofrer alguns efeitos por conta do envelhecimento da própria musculatura. Genética mesmo. Exatamente, né? Mas se a gente cuida, isso assim, a gente consegue manter a nossa voz. Exato. Doutora Mirella, mais uma da sessão Mitos e Verdades. Gargarejo com água oxigenada, pode ou não pode? Nossa, eu sei que não pode. Pelo amor de Deus. Exato. É mais uma que a gente ouve pelas redes oxigenado, sociais, você aí põe que no a gente vê aí. cabelo, Pois pelo é. amor Exato. Mas olha, isso é Nossa. tão comum. Jura? Muita gente faz, Você não né? queima a boca? Pois é, um impacto muito forte, né? Realmente, o que está aqui dentro é mucosa, é uma pelinha muito fina. Sim. E a água oxigenada é muito química, né? Ela é muito forte, então é prejudicial. Claro que tem gente que fala que alivia e tal, mas é um efeito paliativo, não vai aliviar. O ideal é que se tiver com alguma questão, procure um médico, procure um fono e tenha o tratamento adequado E mesmo, o mel, né? doutora? O mel tem... Própolis, né? Própolis, isso. O mel, na verdade, o própolis, ele tem um efeito... Tem estudos que falam que ele tem um efeito anti-inflamatório. Porém, por exemplo, quando eu tomo mel ou própolis, eu sinto muito pigarro. Então, nem todas as pessoas são beneficiadas, né? Mas, de uma maneira geral, ele tem esse efeito anti-inflamatório. Agora, o própolis, aquele que vende em farmácia, aquele spray, normalmente tem álcool. E aí isso não é bom, ele tem um efeito paliativo. A pessoa acha que alivia, mas na verdade anestesia a região das cordas vocais e não é benéfico. A gente pode mudar a voz? Por exemplo, eu nasci com essa voz mais grossa, né? Certo. Grave. Eu posso ter uma voz mais fina, delicada, dá? Sim, com exercícios. A gente pode trabalhar com a extensão vocal, né? Então, quem muda o tom da nossa voz, se fica mais grave, mais aguda, é a subida e descida da laringe, que é essa estrutura aqui do pescoço. Quem sobe e desce a laringe também é musculatura. Então, com o exercício, a gente consegue, sim, mudar, criar outros registros de vozes. Isso é possível. Claro que a gente tem Você nasce com a voz fininha, de repente... Mas eu fica trabalhei com uma jornalista, né? Ela se incomodava muito com o tom de voz dela, que era muito fino, agudo demais, né? Sim. E ela era uma ótima jornalista, só que ela se incomodava a hora de ir para frente das câmeras, né? E narrar uma reportagem, um fato, um acontecimento ali. Exato. E através, inclusive, de uma orientação de um profissional, ela conseguiu modificar ao longo do tempo, né, essa tonalidade da voz dela. Isso, porque, assim, tem a ver com a musculatura, mas a voz também sofre o efeito da personalidade. Era uma voz até um pouco infantilizada. Isso, então tem a ver com a questão muscular, com a estrutura muscular, mas também tem a ver com a personalidade. Muitas vezes a pessoa até tem uma voz mais encorpada, mais grave, mas tem um jeitinho de falar que torna a fala infantilizada. Sim. Então, é possível, sim, trabalhar com exercícios e trabalhar com essa questão emocional para que mude a voz, terapia, né? adequa a voz, exato. Doutora, o antisséptico bucal, que a gente usa constantemente? Normalmente tem álcool também, né? Então, não é tão adequado fazer gargarejo, tá? Claro, tendo álcool, né? Tendo álcool. Não sem álcool, né? Sim, sem álcool ele não vai causar nenhum tipo de efeito, né? É claro que o enxaguante com álcool, se fizer só o bochecho, tudo bem. Agora, o gargarejo, ele não é tão esse enxaguante, adequado. na verdade, não é para voz, né? Ele é para a boca, para a higienização dos dentes, Exatamente, é isso, né? exatamente. Então, quando a pessoa está com dor de garganta, não adianta enxaguar, Mas você né? sente Fazer o gargarejo. Você não sente um alívio? Sente pouco. por conta dessa questão, Do se tiver o álcool, né, ele dá esse efeito de frescor ou de alívio, mas também ele tem um efeito paliativo, né? E às vezes é perigoso usar esse tipo de substância ou balas refrescantes e tal, porque de fato causa esse efeito que alivia,
só que anestesia a região isso das mesmo. cordas vocais. E a pessoa começa a usar com esforço a voz sem perceber. Sabe que muita gente com dor de garganta vai para as farmácias, vai direto para o balcão, né? Vê as pastilhas ali, não é isso? Exatamente. Na tendência de aliviar aquela dor. Realmente vai aliviar. Por um tempo. Mas é o efeito anestésico, né? Exato. Porque vai falar e continua falando em excesso e aquilo está machucando. Exatamente. Que é o que falam da bebida alcoólica, né? E muitas vezes as pessoas aquecem a voz com conhaque, com algumas... Isso acontece muito, Ai, né? pagou Deus, pagou Deus. E aí o que acontece é esse efeito anestésico. De fato, a pessoa sente um alívio na hora, porém, o esforço que ela produz pode ser bem prejudicial após o uso da voz. E bala de gengibre? Então, Eu gosto de você bala de gosta? Gosto, né? Porque o sabor é agradável. Só que assim, exatamente. Só que eu como uma, daí outra, depois É o outra. pacote, vai em série. Certo. Então, o gengibre ele também tem efeito anti-inflamatório, como o mel. Porém, algumas balas às vezes contêm açúcar. Ah, é. A que eu como É, encontrei, porque é tão gostosinho. E aí o açúcar, muitas vezes, pode favorecer o aparecimento do pigarro, engrossar aquela secreção entre as pregas vocais. Em algumas pessoas, não são todas, tá? Então, se você não sente nenhum efeito, tudo bem. Agora, se tem gente que sente, enfim, aí é bom cuidar. Né? Pode chupar a bala, não tem problema, desde que não esteja exposto a uma alta demanda vocal, né? Porque aí pode prejudicar por conta desse efeito que pode causar. Não são em todas as pessoas, né? Doutora, profissionais que não têm tanta prática assim, né, em falar em público, de repente vão apresentar um trabalho numa empresa, ou mesmo o famoso TCC, os estudantes agora no final do ano, e por questões emocionais a voz some. Por que isso acontece? Muitas vezes a pessoa Pavor. fica... Pavor. Fica apavorado. Exato, mas é isso mesmo. Muitas vezes uma alteração emocional pode causar pigarro, pode causar afonia, então a pessoa fica sem voz, pode causar rouquidão, porque a voz ela está intimamente ligada com as nossas emoções. Então ela vai sofrendo os efeitos, não é? Então quando a gente fala alô, às vezes... No telefone, aconteceu alguma coisa, não é isso? Exatamente, porque a voz ela está muito ligada mesmo com os nossos processos emocionais. Então, agora, quando a gente treina, né, quanto mais a gente treina a comunicação, a voz, mais a gente consegue lidar com essas alterações que podem acontecer. O nervosismo, a ansiedade, ela é normal, né? O importante é que a gente saiba lidar com essas alterações que muitas vezes podem A acontecer. dica antes de começar uma apresentação como essa, água aos poucos, é isso? Olha, água, respirar, então inspirar pelo nariz e soltar pela boca de maneira mais Esquece o chocolate, esquece o café. Isso, esquece. O melhor é ter uma alimentação mais leve antes, tomar bastante água. E quando estiver muito nervoso, eu sempre falo, primeiro, aquela coisa respira, é verdade, né? Isso ajuda muito a calma. E outra coisa que é muito boa nesses momentos é bocejar. Porque ninguém boceja tenso, não é verdade? A gente boceja e relaxa. Né? Além de liberar as vias aéreas, também solta a musculatura orofacial. Então, ajuda na articulação e também acalma. É muito, aliás, muito bom. quem já fez curso de oratória ou mesmo alguma atividade envolvendo o fonoaudiólogo, entre os exercícios para aquecimento vocal, tem o bocejo também, né? Exato. Aquela espreguiçada gostosa e o bocejar. Exato, isso é fundamental e é uma coisa que a gente pode fazer e não vai causar nenhum tipo de constrangimento, exatamente. Então, acalma, relaxa a musculatura facial, ajuda também a projetar mais a voz. Então, é uma dica que é simples e que de verdade é efetiva. Perfeito, Muito então. bom. Né? Agradecer Parabéns, a Mirella, né? Parabéns Parabéns, pelo dia de hoje, obrigada. né? Dia do fonoaudiólogo. Obrigado pelas Muito orientações. obrigada. Eu tenho certeza que o público de casa gostou, aprendeu e acho que até se divertiu com a gente aqui hoje, né? Porque exato. a conversa foi bastante agradável, né? Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Maria. É um prazer estar aqui de novo. Gente, intervalo. No próximo bloco, a gente vai receber aqui o locutor César William, né? E no seu currículo aí, a gente sabe que ele possui 60% de vitórias em campanhas políticas majoritárias. Isso utilizando também a voz. A gente vai saber um pouquinho dessa experiência daqui a pouco, depois do intervalo.